Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta aqui ao nosso canal, que você seja muito abençoado e eu espero que você esteja sendo muito abençoado com esses 10 passos para sair das dívidas. Hoje então nós vamos finalizar esses 10 passos, hoje nós vamos ver os últimos 3 passos aí para a gente sair das dívidas segundo a Bíblia, tá certo? E eu espero contar com vocês aí. E antes que a gente inicie esses últimos 3 passos, eu preciso da sua ajuda, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa curtir, que você possa compartilhar para aquelas pessoas que você acredita que tem a necessidade de ouvir esse conteúdo do nosso canal, que você compartilhe com o maior número de pessoas e que você deixe aqui embaixo o seu comentário. Nós queremos saber o que você está achando aí do nosso canal, tá certo? E o que você quer ouvir aqui, nós também queremos ouvir de você o que você gostaria de ver por aqui no nosso canal. Então nós vamos agora começar a finalizar aí o nosso passo a passo de como sair das dívidas. E agora nós vamos ver o oitavo passo, gente, é a reserva de emergência, e é mais um conselho sobre finanças que a Bíblia nos dá. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Está lá em Provérbios 21:20. Todo cristão possui dias bons e ruins. Isso também se aplica à nossa vida financeira. Na Bíblia Sagrada nós temos o relato da história de José do Egito. Quem nunca ouviu, né? A Bíblia nos conta que no tempo de José, Faraó teve um sonho onde ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Isso deixou-o perturbado. E além disso, Faraó não sabia o que isso significava e ninguém conseguia interpretar o sonho para ele. José então foi chamado para interpretar o sonho de Faraó e além de interpretar o sonho, José também entregou a Faraó uma estratégia para que ele conseguisse vencer o futuro tempo de crise que viria sobre as terras do Egito. A estratégia que José entregou a Faraó foi o passo a passo que Faraó fizesse uma reserva de emergência. Então nós vamos ver agora a reserva de emergência dentro da Bíblia. Então veja o que a Bíblia diz sobre a estratégia que José entregou para Faraó, descrita lá no livro de Gênesis. É exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora a Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Isso nós vemos lá em Gênesis 41, de 28 a 41. Agora nós vamos falar sobre a reserva de emergência na sua vida pessoal.
De forma resumida e simplificada, a estratégia que José entregou a Faraó, descrita no livro de Gênesis, era poupar em tempos de fartura e utilizar o que foi poupado em tempos de crise. Mais um conselho é sobre finanças que a Bíblia nos dá. Essa estratégia, além de poupar os moradores do Egito de morrer de fome, também fez o Egito prosperar. Conforme está escrito ali no livro de Gênesis, capítulo 47, diz assim: Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Gênesis 47, 20. Agora vamos adaptar essa estratégia para a sua vida pessoal. Em tempo de prosperidade, ou seja, quando você estiver ganhando bem, quando chegar o fim de ano e você tiver acesso ao seu 13º, ou quando você tiver acesso às suas férias, ou quando os seus negócios estiverem indo bem, você deve guardar uma parte daquilo que você ganha e montar uma reserva de emergência. Quando chegar o tempo de escassez, ou seja, quando não puder trabalhar ou quando tiver algum imprevisto que te obriga a gastar mais, você utiliza o que guardou com a reserva de emergência. Agora, uma dica importante. O ideal é que a sua reserva de emergência seja equivalente ao valor de 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal. Por exemplo, isso é só um exemplo porque eu não sei quanto você ganha, tá ok? Imaginemos então que você gaste R$2.000 por mês para sustentar a sua casa, pagar aluguel, água, luz, comida e etc. Nesse exemplo, o custo de vida é R$2.000, certo? Então a sua reserva de emergência deve ser no mínimo o seu custo de vida mensal, multiplicado por 6 meses ou 3 meses. Então 2 vezes 6, R$12.000 ou R$6.000. Em casos de imprevistos, como por exemplo um acidente ou falência da empresa em que você trabalha, você consegue se manter por 3 ou 6 meses, mesmo que fique impossibilitado de trabalhar. Agora nós vamos para o 9º passo. Procure ter mais de uma fonte de renda. Se você, que mensalmente ganha bem, invista o seu dinheiro. Por outro lado, se você ganha muito pouco mensalmente, procure ter uma fonte de renda extra. Este é mais um conselho sobre finanças que nós encontramos na Bíblia Sagrada. No livro de Eclesiastes, a palavra nos ensina o seguinte: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Eclesiastes 11, 1 e 2. Infelizmente, existem vários casos de bons homens ou mulheres de bem que trabalham muito e são dedicados no seu trabalho ou na sua empresa. No entanto, de uma forma repentina, a empresa decreta falência, ou o negócio que antes dava muito lucro, agora não dá lucro nenhum. E as pessoas ficam sem ter o que fazer para se sustentar. Sabendo disso, a Bíblia Sagrada então nos ensina a não depender de apenas uma única fonte de renda, mas investir o nosso tempo em recursos em várias fontes de renda diferentes. Se possível, claro, né? Então, por exemplo, não seja dependente apenas do seu trabalho, mas estude e procure outras formas de ganhar dinheiro nas horas livres. Você pode fazer isso, por exemplo, vendendo bolo de pote, doce por encomenda, fazendo algum bico como pintor, pedreiro, etc. Não sei qual é o seu dom. Uma outra opção que funciona como fonte de renda extra e nos exige menos esforço seria investir no mercado de ações, mas aí isso já é um estudo mais aprofundado, que nós não vamos ver agora. Através dessas estratégias, o cristão consegue sair das dívidas e ainda prosperar consideravelmente. Agora nós vamos ver o 10º passo. Lembre-se que somos dependentes de Deus para tudo, por isso seja fiel ao Senhor em tudo que você fizer. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor
prosperará. Provérbios 28, 25. Por mais que você se esforce e trabalhe de domingo a domingo, se a bênção do Senhor não estiver sobre a sua vida, todo o seu esforço será em vão. Portanto, além de administrar o seu dinheiro com sabedoria, você também deve lembrar de que é Deus quem te sustenta e te ajuda. Isto é, o seu trabalho é apenas um meio de levar a comida para sua casa, mas não é o único. Mas o mais importante do que saber sobre finanças na Bíblia é conhecer a Deus, o Deus que cuida dos seus, apresentado aqui na Bíblia. Se o sustento não vier do seu trabalho, ele virá de outro lugar, porque é o Senhor quem te sustenta, conforme descrito no Evangelho de Marcos. Portanto, não se preocupem. Não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6, 31 a 33. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa colocar Deus como prioridade, ou seja, antes de realizar as minhas vontades através do meu dinheiro, eu vou realizar a vontade de Deus. Por exemplo, antes de passear, pague as suas dívidas. Seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Não vire as costas para os necessitados que precisam da sua ajuda, com um prato de comida ou com uma blusa de frio, e entre outras coisas. Em outras palavras, procure ser justo e correto na administração dos bens que Deus colocou em suas mãos. E com certeza Deus vai estar aí juntinho de você e você vai sair desse poço que nós falamos lá no começo, quando nós iniciamos essa saga dos 10 passos. Tenho certeza que você, seguindo esse passo a passo, você vai conseguir sair das suas dívidas. E talvez o 10º passo seja o mais importante, tá certo? Que é confiar a Deus tudo aquilo que você tem administrado, aquilo que tem vindo às suas mãos. Tá? Nós temos que ter na nossa mente que quem nos mantém, quem nos sustenta é o Senhor. Que você possa ser abençoado, imensamente abençoado. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. Nós queremos ver muitas outras vidas abençoadas. Pessoal, então, até o próximo vídeo e eu te vejo daqui um pouco, tá bom? Até mais, fica com Deus todo mundo. Tchau, tchau.